Aqui é o canal Conhecimento em Alta. Todo o conteúdo disponível nasceu de estudo sério e pesquisa responsável, explorando espiritualidade, filosofia e psicologia sob um olhar universalista, espiritualista, aberto e gratuito. O que peço a você? Inscreva-se, curta e compartilhe, porque aqui o conhecimento está em alta e com você ele vai ainda mais longe. Há 4.200 anos, na antiga Suméria, um rei desafiou deuses e subjugou monstros. Seu nome era Gilgamesh. Mas existe um inimigo que nenhuma espada pode vencer: o próprio reflexo no espelho da morte. Entre o reino dos vivos e o território dos mortos, sua maior batalha não foi pela imortalidade, mas pela reforma íntima, pela coragem de governar a si mesmo. Porque o verdadeiro monstro não ruge nas montanhas, ele sussurra nos cantos escuros da alma. Gilgamesh não trouxe a vida eterna para Uruk, trouxe algo maior, um homem transformado, que compreendeu que a imortalidade não está no corpo, que nunca morre, mas na alma, que ousa despertar. A verdadeira epopeia não é contada em tábuas, nem gravada em pedra. Ela acontece dentro de nós. Chanakba-Imuru e a redescoberta do gênio mesopotâmico. A epopeia de Gilgamesh não é meramente o registro literário mais antigo da nossa espécie. Ela representa a aurora da consciência sapiencial da humanidade. Redescoberta em meados do século XIX, sob as areias da antiga Nínive, esta obra alterou para sempre a compreensão da história ocidental, ao revelar que os grandes dilemas da existência, a finitude, a memória e a busca pelo sentido da vida, já eram investigados com extraordinário rigor metafísico, milênios antes dos clássicos da Grécia. Gilgamesh não narra apenas uma aventura heróica, revela um profundo tratado sobre a eterna tensão entre a natureza indomável do ser humano e o esforço da civilização para moldá-la. Análise filológica do título. A tradição mesopotâmica nomeava suas obras não por títulos convencionais, mas pelas primeiras palavras do próprio texto, uma tradição conhecida como incipit. O título original da epopeia, Chanakba-Imuru, oculta uma ambiguidade semântica extraordinária, uma ambiguidade que antecipa toda a iniciação intelectual e espiritual de Gilgamesh. Segundo as análises filológicas de Jacinto Lins Brandão, o termo Nakbu admite duas interpretações fundamentais. A primeira, aquele que tudo viu. Nessa leitura, Nakbu significa a totalidade, o todo. Gilgamesh torna-se aquele que o contemplou toda a experiência humana e alcançou a Nemek, a sabedoria prática, construída pela experiência, pelo sofrimento e pelo conhecimento. Mas existe uma segunda interpretação, mais profunda e talvez mais transformadora. Aquele que o abismo viu. Aqui, Nakbu deixa de representar apenas a totalidade. Ele passa a designar o Apsu, o oceano subterrâneo de águas doces, a origem invisível da criação, o reino cósmico do deus Ea, também conhecido como Enki, Senhor da Sabedoria. Ver o abismo não significa apenas alcançar os confins do mundo conhecido. Significa penetrar na própria fonte da inteligência divina, acessar o princípio, de onde nasce a ordem do universo. A sabedoria primordial, capaz de reconstruir o mundo após o grande dilúvio. Assim, o título da epopeia revela muito mais do que a história de um rei. Ele anuncia a jornada daquele que atravessou os limites da existência, contemplou o fundamento oculto da realidade e retornou, trazendo aos homens a sabedoria dos deuses. Contexto histórico e arqueológico. A história da epopeia de Gilgamesh é também a história da própria evolução da escrita, da memória e da erudição da antiga Mesopotâmia. Tudo começa entre os anos de 2100 e 2000 a.C.,
na antiga Suméria. Ali surgem poemas independentes, cada um narrando uma façanha do lendário rei de Uruk. Séculos depois, entre os séculos XIV e XIII a.C., durante o período babilônico médio, esses relatos são reunidos. Fragmentos dispersos passam a formar uma única narrativa. Então, entre os séculos XII e XI a.C., surge a versão que atravessaria os milênios, a chamada versão padrão, tradicionalmente atribuída ao grande escriba e exorcista Sinleki-Unini, um mestre conhecido como Mashmashu. Foi ele quem organizou a epopeia em 12 tabuinhas de argila e transformou Gilgamesh, de um simples aventureiro, em um sábio cuja verdadeira conquista seria o conhecimento de si mesmo. Mas a história da epopeia ainda não havia terminado. No século XIX, após permanecer esquecida por mais de 2000 anos, ela voltaria a falar ao mundo moderno. Entre 1849 e 1872, o arqueólogo Austin Henry Layard recuperou milhares de tabuinhas nas ruínas da biblioteca de Assurbanipal. Poucos anos depois, em 1872, o assiriólogo George Smith decifrou um dos trechos mais surpreendentes da obra, o relato do Grande Dilúvio, uma descoberta que revelou ao mundo as profundas raízes mesopotâmicas das tradições semíticas posteriores. Há um fato verdadeiramente extraordinário. Esta obra está hoje mais distante de Cristo do que nós estamos dele, e ainda assim sua voz permanece viva, universal, profundamente humana, porque Gilgamesh foi o primeiro homem a olhar para o abismo da própria mortalidade e transformar esse encontro em uma narrativa destinada à eternidade. A cidade e o rei. Uruk. Como microcosmo da civilização, Uruk não é apenas o cenário da epopeia, ela é a própria personificação da vitória da humanidade sobre o caos. A cidade representa aquilo que permanece quando os homens desaparecem, o legado material, a memória coletiva, a estabilidade construída pela civilização. Por isso, os antigos a descrevem como o Supuro, o grande redil da humanidade. Geografia e arquitetura do poder. Na primeira tabuinha da epopeia, entre os versos 11 e 23, as muralhas de Uruk são apresentadas como uma obra sem igual. Seus alicerces, segundo a tradição, foram lançados pelos lendários 7 sábios, os Apkallu, seres antediluvianos, portadores da sabedoria divina. O próprio texto utiliza a metrologia sagrada para revelar a grandeza da cidade. Um shar destinado à cidade, um shar dedicado aos pomares, um shar reservado aos poços de argila e meio shar ocupado pelo majestoso templo de Eana, a morada da deusa Ishtar. Ao todo, 3 shar e meio. Muito mais do que uma medida de espaço, Uruk torna-se uma memória transformada em pedra, um tesouro purificado, capaz de desafiar a erosão do tempo. O rei histórico e o herói mítico. A lista real suméria apresenta Gilgamesh como o 5º rei após o grande dilúvio. E lhe atribui um reinado extraordinário de 126 anos. Mas a epopeia amplia essa figura histórica até o domínio do mito. Gilgamesh é descrito como um ser composto de 2/3 divino e apenas 1/3 humano. Esse desequilíbrio não produz sabedoria, produz tirania. Sua força é colossal, seu corpo ultrapassa as proporções humanas. Os antigos descrevem seus pés, medindo um nikassu, cerca de 1,5 metros, e cada passo alcançando aproximadamente 6 côvados. Ele é chamado de o touro selvagem indomável, um rei cuja energia divina tornou-se excessiva. Ele oprime seu próprio povo,
reivindica o direito à primeira noite com as noivas e exaure os jovens em competições brutais, das quais ninguém pode escapar. Os deuses observam, percebem que nem mesmo um rei pode permanecer absoluto. O excesso de poder precisa de equilíbrio. A força precisa encontrar um igual. E assim, para confrontar o soberano de Uruk, os deuses decidem criar um outro eu, um espelho vivo, um adversário destinado a transformar um tirano em sábio. A dualidade humana, a dialética entre natureza e civilização. Enquanto Gilgamesh representa o excesso da civilização, os deuses concebem o seu oposto, não para destruí-lo, mas para completá-lo. Assim nasce Enkidu, criado pela deusa Aruru, também conhecida como Belet Ili, moldado do barro da estepe, como se a própria terra tivesse recebido o sopro da vida. Os antigos o chamam de o filho do silêncio, Ilite Kulti. Também o chamam de a rocha de Ninurta, Kisir Ninurta. Ele nasce sem conhecer cidades, sem leis, sem linguagem, sem ambição. Corre com as gazelas, bebe água ao lado dos animais e vive em perfeita harmonia com a natureza. Mas a epopeia apresenta uma pergunta profunda: o que transforma um ser natural em verdadeiramente humano? A resposta surge na figura de Shamhat, a meretriz sagrada, não como instrumento de corrupção, mas como agente da civilização. A transformação de Enkidu acontece em 3 etapas. Primeiro, o sexo. A união com Shamhat desperta nele o desejo e, pela primeira vez, a consciência de si mesmo. Depois, o alimento. Enkidu aprende a comer pão e a beber cerveja. Um gesto aparentemente simples, mas que rompe definitivamente com sua antiga condição animal. Por fim, o saber. Após 7 dias, os animais já não o reconhecem. Eles fogem. Enkidu perdeu a velocidade do corpo, mas conquistou algo infinitamente maior: a Nemek, a amplidão da sabedoria. Nesse instante, Enkidu deixa de ser apenas uma criatura da natureza e torna-se plenamente humano. O preço, porém, é irreversível. Ao adquirir inteligência, ele perde a inocência primordial. Ao conquistar a consciência, afasta-se para sempre do mundo selvagem. Talvez essa seja uma das mais antigas reflexões da história da humanidade. Toda civilização exige um preço, e todo conhecimento nos afasta um pouco da simplicidade original. A amizade como espelhamento, quando o rival revela o humano. O encontro entre o rei e o selvagem não começa com palavras, mas com um combate titânico. Força contra força, orgulho contra instinto, um choque destinado à destruição. Mas algo inesperado acontece. Em vez do fim, surge o reconhecimento. Enkidu não é apenas um adversário. Ele é o rival necessário. Aquele que humaniza Gilgamesh, não pela derrota, mas pelo companheirismo. Ao encontrar seu igual, o rei deixa de lutar contra o mundo e passa a lutar ao lado dele. Sua força, antes voltada à tirania interna, se transforma em impulso para a conquista externa. Juntos, eles desafiam limites, rompem destinos e ousam confrontar a própria ordem cósmica estabelecida pelos deuses. A ruptura e a angústia, quando a morte rompe o mito. A híbris dos heróis, sua arrogância diante do divino, ao derrotarem Umbaba e o touro do céu, não passa despercebida. O veredito é selado, inevitável, implacável. A morte de Enkidu não é apenas uma perda, é a ruptura, o instante em que a epopeia deixa de ser aventura e se transforma em uma busca desesperada pela permanência.
Gilgamesh desmorona. Diante dele não está um guerreiro, mas a corrupção silenciosa do corpo do amigo. Ele vela o corpo, recusando-se a aceitar o fim, até que um verme cai do nariz de Enkidu. E então, a negação se desfaz. O rei abandona suas vestes de púrpura, reveste-se com peles de leão e parte pela estepe sem fim, não mais como conquistador, mas como um fugitivo do próprio destino biológico. A força que outrora derrubara monstros, agora é inútil. Inútil diante da dissolução silenciosa da carne. A jornada aos confins do mundo, onde o tempo encontra o seu limite. Em seu desespero, Gilgamesh avança além das terras conhecidas, além dos caminhos humanos, para cruzar os espaços não humanos. Seu destino, Utnapishtim, o sobrevivente do grande dilúvio, guardião de um segredo tão antigo quanto o próprio mundo. O relato do dilúvio. Utnapishtim narra como o deus Ea lhe revelou o destino oculto: salvar a semente de tudo o que vive em uma arca, enquanto o mundo era consumido pelas águas. Ali se revela a verdade inquietante. A imortalidade é arbitrária, um capricho dos deuses, não uma conquista dos homens. O teste do sono, como prova da fragilidade humana, Utnapishtim impõe um desafio: permanecer desperto por 6 dias e 7 noites. Gilgamesh aceita, mas o corpo trai o herói. Ele sucumbe imediatamente, pois se não pode vencer o sono, esse silencioso irmão da morte jamais vencerá a morte eterna, o paradoxo da imortalidade. A busca chega ao fim, não com triunfo, mas com ironia. No fundo das águas, Gilgamesh encontra a planta da juventude, um prêmio tardio, quase uma promessa. Mas o destino sussurra outra verdade. Uma serpente surge, silenciosa, inevitável, e devora a esperança do herói. E assim, ele perde o rejuvenescimento do corpo para ganhar algo maior. A compreensão final: a imortalidade não reside na carne, mas naquilo que permanece, na obra construída e na memória dos que virão depois. Memória versus esquecimento. Duas visões sobre o fim. Entre civilizações antigas, erguem-se respostas distintas diante do mesmo destino inevitável. A filosofia mesopotâmica não nega o aniquilamento. Ela o enfrenta com algo mais duradouro que a carne. Um confronto de ideias. De um lado, o rio Lete da Grécia. Um rio que apaga memórias, identidades, histórias. Do outro, o legado de Gilgamesh. Não um esquecimento, mas uma permanência. O que está em jogo? Função: apagar para renascer, ou preservar para permanecer. Natureza: o íntimo do indivíduo se dissolvendo, ou a obra coletiva resistindo ao tempo. Resultado: libertação do passado, ou imortalidade através do nome. Visão da morte: um ciclo que apaga, ou uma luta contra o esquecimento. A morada da poeira. Na tabuinha final, o submundo se revela como um lugar sem luz, sem voz, sem memória. A morada da poeira, onde o esquecimento se torna a segunda morte. O eco dos vivos, Enkidu revela um segredo inquietante. O destino da alma não termina com a morte. Ele depende dos vivos, dos ritos, das oferendas, da lembrança. Pois na visão mesopotâmica, a memória não é apenas homenagem, ela é sustento. É o que impede que o morto desapareça no silêncio eterno do pó. A sabedoria acende o caminho. A coragem dá o passo. Até o próximo despertar da consciência.